Ok, pessoal, vamos lá. Vamos iniciar aqui uma técnica de programação paralela, a última que eu vou mostrar nesse curso, que é uma técnica exclusiva dos sistemas POSIX, né? Então está disponível também no Linux, né? E é uma técnica muito interessante que a gente chama de utilização de forks. Bom, uma das formas que o sistema operacional tem para se comunicar entre processos nativa do sistema Linux e seus derivados é a comunicação através de pipes, né? A chamada de sistema através de pipes, ela pode ser feita de diversas formas, basicamente de 3 formas comumente utilizadas dentro do sistema Linux. A primeira forma que eu vou mostrar para vocês seria através do operador pipe. Se você abrir o bash, que seria o terminal de comandos nativo do Linux, vocês possuem um operador muito simples aqui, que é essa barrinha na vertical, que nós chamamos de operador pipe. Com ele, a gente pode fazer a comunicação entre processos que você chame através do bash. Vou dar um exemplo um pouco simples aqui, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, se eu der o comando ls, né, a gente tem o output do ls direcionado para o meu bash, né, para o output padrão, que seria o meu terminal. Então, eu vejo aqui quais são os arquivos que estão disponíveis dentro desse meu diretório. Mas eu posso, utilizando o operador pipe, direcionar essa saída, esse output do ls para um outro processo, né? Por exemplo, eu posso muito bem aqui direcionar o ls para um aplicativo chamado grep, que funciona como um leitor de arquivos que a gente pode filtrar o seu conteúdo, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira listar os documentos, mas eu quero apenas que eu veja os documentos que comecem com letra D maiúsculo. Então, eu vou colocar esse grep D, né? Ou seja, o que está acontecendo aqui é o seguinte: eu estou enviando o comando ls, né? E eu estou capturando a saída desse ls e, através do operador pipe, né, ele está realizando uma chamada de sistema que está encaminhando para um outro processo que ele vai iniciar, chamado grep, que vai receber o output desse ls e encaminhar o output desse ls, filtrando dentro do processo grep para os conteúdos que tenham a saída D. Ou seja, eu tenho 2 processos rodando aí, o ls e o grep. Um vai se comunicar com o outro através desse operador pipe. O resultado, né, é apresentado o mesmo resultado ls, porém ele filtrou e mostrou apenas as saídas, né, que começam com D. Então, a gente pode realizar a comunicação entre vários processos que eu queira, utilizando simplesmente esse operador dentro do terminal chamado grep, chamado pipe. Pois bem, então, essa técnica é muito simples, a gente é comumente utilizado em terminais Linux, né? Mas a gente tem uma segunda técnica, um pouco mais refinada, que seria a utilização de arquivos pipe. De forma semelhante, ela vai monitorar, ela vai fazer a comunicação entre processos, mas utilizando agora o sistema de arquivos. Se eu listar aqui em mais detalhes o meu sistema de arquivo, a gente pode ver que o Linux ele apresenta aqui os terminais com várias características, né? Quando eu dou o ls-l, eu exibo o conteúdo do meu diretório em detalhes. A gente pode ver aqui que a primeira letra desse ls-l, ele demonstra o tipo de arquivo que a gente está monitorando, que a gente está observando.
Esses arquivos, né, entre aspas, que começam com D, na verdade não são arquivos, são diretórios. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui, área de trabalho, documentos, download, DroidCan, né, na verdade são diretórios e não arquivos propriamente dito. Aqui eu tenho um arquivo padrão, né? A gente pode ver que a primeira letra aqui, né, ela está apenas um tracinho indicando que se trata de um arquivo padrão. Mas existe um tipo de arquivo exclusivo dos sistemas POSIX que nós chamamos de arquivo pipe, tá? De forma semelhante, com o mesmo nome desse operador pipe aqui do Bash. Tá? E a gente pode criar esse arquivo com o comando mkfifo. Quem é da informática sabe que FIFO, né, é a fila, né, first in, first out, né, ou seja, é uma estrutura de transmissão do tipo fila, né? Então, eu estou criando um arquivo que é, na verdade, uma fila. Ele não vai reter a informação. Ele vai acumular essa informação em filas, né, para serem lidas por outro processo. Então, vamos criar aqui um arquivo pipe, aqui é um nome qualquer, né? mkfifo arquivo pipe.txt, né? Aqui a extensão realmente não importa. Tá? Se eu der um ls novamente aqui, a gente vai ver esse arquivo pipe criado aqui, né? Arquivo pipe.txt. Mas a gente vai... Deixa eu limpar a tela aqui para a gente ver melhor. Mas a gente vai observar que esse arquivo pipe.txt, ele agora possui um pezinho aqui na frente, indicando que se trata de um arquivo especial, né? Um arquivo do tipo pipe. Pois bem, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um programa para ficar monitorando esse arquivo. A gente já viu aqui que existe um programa, eu já usei ele aqui nesse curso, chamado Cat, né, que é um programa que lê o conteúdo de um arquivo. Tá? Então, vamos ver esse arquivo pipe.txt, cat arquivo pipe.txt. Tá? Quando eu pressiono Enter, a gente observa que ele não consegue ler o conteúdo. Né? Simplesmente, ele fica congelado. Tá? Isso acontece porque o conteúdo, se a gente olhar aqui a quantidade de bytes que esse arquivo tem, ele é 0 bytes. Né? Ele é um arquivo que não tem conteúdo nenhum. Não tem porque ele não armazena informações. Ele simplesmente funciona como um cano. Né? Para ele mostrar alguma informação, ele precisa receber a informação de algum lugar. Tá? Então, eu vou abrir um segundo terminal aqui. Ok, abrir um segundo terminal. Vamos fazer o seguinte, né? Tá lá o cat nesse primeiro terminal aqui, né? Tá o cat aqui nesse primeiro, observando esse arquivo, né, pipe.txt, e aqui no segundo terminal eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar o meu comando ls, só um minuto, eu vou digitar o meu comando ls, só que, deixa eu ver se eu estou no mesmo diretório, está lá o meu arquivo pipe, né? Eu vou digitar o meu comando ls, só que agora eu vou encaminhar o conteúdo desse ls, que seria mostrado no output padrão, né, que seria a minha tela, eu vou encaminhar ele para o arquivo pipe.txt. Tá? Que é exatamente esse arquivo FIFO que a gente criou. Né? Quando eu pressionar Enter, vamos ver o que acontece. Olha lá. Ó. Reparem que saiu informações do lado de cá. Né? Mas vamos ver o que aconteceu. O comando ls, ele encaminhou o conteúdo da sua instrução ls para arquivo pipe.txt. Né? Mas só que arquivo pipe.txt não retém informações. Né? E no outro terminal aqui, a gente tinha o programa cat, que é um leitor de arquivo, monitorando esse arquivo pipe.txt. Assim que eu pressionei Enter no comando ls, a gente pode ver que o cat recebeu as informações, né, que seriam encaminhadas para o meu output padrão.
né? Então, como eu direcionei para o arquivo pipe, quem recebeu as informações era o processo que estava do outro lado do pipe, né? Do outro lado desse cano, né? Que era exatamente a aplicação catch. Tá? Então, o que aconteceu foi que o arquivo ls injetou dados dentro do arquivo pipe, né? E do outro lado a gente tinha o comando catch capturando essas informações que vinham pelo arquivo pipe. Tá certo? Então, essa é uma técnica que a gente pode usar para fazer comunicação de processos através de sistemas de arquivo utilizando o Linux. Tá? Uma técnica muito simples, basta criar um arquivo pipe e direcionar o conteúdo para esse arquivo. Um outro processo pode estar monitorando esse arquivo, lendo esse arquivo, ele vai receber como uma troca de mensagens entre processos. Tá? Mas a gente vai ver que uma terceira forma de a gente fazer a utilização de pipes, né, seria através de chamadas de sistema direto dentro dos processos. Né? Então, são 3 formas bem básicas de a gente usar o fork, na verdade, utilizar os pipes para a troca de mensagens entre processos. A primeira seria através do operador pipe, que a gente viu aqui, né, no terminal, direto pelo bash. A segunda, utilizando o sistema de arquivo. E uma terceira que eu vou mostrar agora, que seria dentro dos processos, a gente fazer chamadas de sistema para trocar informações através do operador pipe. Tá? Todas essas técnicas de troca de informações utilizando o pipe, nós chamamos de forks. Ok? Então, vamos ver como é que isso funciona na criação dentro da programação em C.